Quero falar agora sobre Carlos Miguel, que deve ganhar a oportunidade no time do Corinthians nas próximas rodadas. Pelo menos foi o que a gente subentendeu da entrevista de Cássio depois da derrota por 1-0 para o Argentino Júnior. O goleiro ídolo do torcedor do Corinthians admitiu que não vive uma boa fase e que se ele estiver atrapalhando é melhor ir para o banco mesmo ou quem sabe até sair do clube. Carlos Miguel, seu reserva imediato, aguarda com ansiedade uma oportunidade. Há quem garanta, inclusive, que o Carlos Miguel anda incomodado com a falta de chances. Desde 2022, quando ele sobe ao time principal, são só 14 partidas disputadas. Só para completar, e aqui vem a parte mais importante. Chico Garcia, comentarista da TV Bandeirantes, revelou que a multa rescisória do atleta é de apenas 4 milhões de euros ou 22 milhões de reais para clubes do exterior. E o pior, o Fulham e o West Ham já monitoram a situação do Carlos Miguel, dispostos a fazer esse investimento na metade do ano. O Corinthians teria como última alternativa para não perder o jogador de forma tão barata, tentar a renovação de um contrato. Resta saber se o Carlos Miguel aceitaria essa condição, jogador de 25 anos de idade, enorme altura e muito talento, embora ainda não tenha sido tão experimentado quanto mereceria ou deveria. Você que faria com o Carlos Miguel? Proporia uma renovação de contrato? Aceitaria vender por 4 milhões de euros? Ele já está pronto para ser o titular do Timão? Use o espaço para comentários e deixe todas as suas opiniões, beleza? Bora fechar o vídeo com uma informação importante. Não é novidade que o Corinthians indicou uma empresa para pagamento da comissão pelo contrato com a VaideBet. O contrato de 360 milhões de reais por 3 anos. O Corinthians vai pagar 7% desse valor, ou seja, 25 milhões e 200 mil para uma empresa de agenciamento. O detalhe é que essa empresa tem como dono um cara que fez parte da campanha eleitoral pro Augusto Melo e que foi indicado pelo Sérgio Moura, diretor de marketing. Para piorar, e aqui vem a notícia do dia publicada pela Gazeta, a empresa desse cidadão, Alex Cassundé, ela nunca havia intermediado absolutamente nada e nem constava dessa empresa o KNAI, que é um código que permite a ela fazer operações de intermediação. Então entendam, essa empresa que vai embolsar 25 milhões e 200 mil reais até dezembro do ano que vem, por intermediar o acordo do Corinthians com a VaideBet, nunca havia feito intermediação nenhuma. O que só acende o sinal de alerta no Corinthians de que esse contrato de intermediação talvez tenha caído no colo do Alex Cassundé. Importante lembrar, ele havia feito parte da campanha eleitoral do presidente Augusto Melo, que também não é bacana, né? Se você fecha um acordo de 360 milhões de reais, é legal que você pague a intermediação para quem de fato cuidou dessa ponte. A empresa dele, a rede social Media Design, costumava atuar em outras frentes nada relacionado à intermediação. Inclusive, quando ela emitiu a primeira nota para pagamento no valor de 1 milhão e 400 mil reais, a rede social Media Design nem constava na sua junta comercial esse KNAI, que é uma classificação nacional de atividades econômicas. Esse código é controlado pelo governo e utilizado para identificar quais as atividades econômicas exercidas por cada empresa. Pode, inclusive, resultar num processo, numa coisa grave por conta dessa não adequação. Dias depois da emissão dessa nota de 1 milhão e 400 mil, a rede social entrou com um pedido para passar a ter o KNAI específico de intermediação de acordos de patrocínio. E aí, o que você pensa sobre todo esse tema? O pessoal da oposição do Corinthians tem acompanhado muito de perto e vai só esfregando as mãos, sonhando com a possibilidade de tirar o Augusto Melo via impeachment. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de comentar também. Nos vemos qualquer hora. Abraço, tchau! O Corinthians teve uma reunião com o Cássio, a reunião foi considerada super boa, foi uma conversa bem bacana, tá? Tô falando pelo lado, né, da cúpula corintiana. Na conversa, o Corinthians quis enfatizar o Cássio, né, por muitas vezes que ele era um ídolo do clube e que sempre teria o melhor tratamento no clube, tá? O Corinthians colocou à disposição todo o apoio ao Cássio, como atleta, como jogador e também como, além de profissional, também como ser humano. Colocou à disposição, né, os psicólogos, a psicóloga do clube, colocou à disposição, enfim, está à frente da batalha com ele, deixou claro para ele que, né, um presidente, um capitão, um ídolo, aqueles que estão à frente, né, vão sofrer uma pressão maior por se tratar de Corinthians, né, por ser Corinthians.
Então, isso foi tudo colocado, foi uma conversa, né, bem bacana, bem boa com ele, na avaliação da diretoria. Eu perguntei se na reapresentação amanhã do elenco no CT existe alguma possibilidade de ocorrer outra reunião. Eles falaram que não, né? Eu falei, mas se o Cássio, né, por acaso chegar e pedir do nada, ele, né, foi para casa, refletiu. Se ele chegou em casa, refletiu e amanhã ele volta querendo falar que não vai ser mais jogador do Corinthians, a diretoria não acredita que ele vai fazer isso, tá? Que considera realmente que o tom foi muito bom da conversa, enfim. E a pergunta que não quer que vocês querem saber, né? Eu perguntei, né, para as minhas fontes que fizeram parte dessa reunião, pessoas importantes que fizeram parte dessa reunião, se houve algum momento, se algum momento existiu algum assunto de afastamento, né, para que ele venha, enfim, dar uma descansada na mente, né? A gente viu que o problema do Cássio é a cabeça, e a gente sabe que quando a cabeça não vai bem, o corpo também não vai bem, né? Isso todo mundo sabe disso, às vezes a pessoa fica doente por conta da cabeça, amigo, né? Tem gente que leva na boa as lutas da vida, né? Tem gente que, enfim, não se importa com muita coisa, e tem gente que, com a mesma coisa, faz uma tempestade em copo d'água, né? E olha só, o Corinthians, em momento algum, falou em afastamento do Cássio, tá? Eu perguntei sobre a titularidade dele e a resposta que eu recebi foi que a diretoria deixou claro que isso é uma decisão do técnico Antônio Oliveira, tá? Ficou em aberto essa questão dele ser titular ou não para o jogo do próximo domingo, tá? Mas a resposta que eu recebi foi aí, com o técnico, a gente não se mete nisso, não tocamos nesse assunto com o Cássio. Ele, enfim, ele também não colocou aí o cargo, né, à disposição, nada disso, tá? Ou pediu para sair, não houve esse pedido enfim, do Cássio. Então, assim, a situação parece que vai seguir dessa forma, e agora está nas mãos exclusivas de Antônio Oliveira se o Cássio vai continuar titular do Corinthians ou não, tá? Na conversa isso ficou bem claro para o Cássio, claro. Diretoria, né, por mais que tenha autoridade e tudo, não vai se meter numa seara que pertence ao técnico, né? Ao Antônio Oliveira. Obrigado aí, 4.000 corintianos já com a gente, ó. Deixa o likezão, muito obrigado pelo carinho. Então, gente, eu tento fazer o melhor para vocês aqui. Nada mais do que justo, porque é o nosso trabalho, né? A gente atende aquilo que eu sei que é o que vocês querem, entendeu? E eu fui atrás da notícia. Confesso que imaginei que não viria com essa notícia hoje, estava esperando em outro momento, mas é isso que aconteceu, tá? Não haverá uma outra reunião, a não ser que o Cássio venha fazer uma convocação para uma nova reunião. Eu acho o seguinte, se ocorrer uma nova reunião, é porque aí ele vai sair, porque já está tudo resolvido agora, né? Está tudo resolvido, e a titularidade dele, né, Léo Dias, vocês são canalhas, me chamam de Léo Dias. Pô, sou repórter, pô, estou apurando as informações para vocês, tá? Em relação à titularidade dele, vai ficar com o Antônio Oliveira, tá? Apesar da conversa da diretoria do Corinthians com o Cássio, apesar da conversa ter sido muito boa, o Corinthians prometer todo o respaldo, todo o apoio, e nem tocar no assunto, em afastar, porque assim, o Corinthians poderia ter dado uma sugestão na reunião. Cássio, você não acha melhor dar um tempo, esfriar a cabeça? Não houve isso. O Corinthians foi no outro psicológico, né? Ó, nós vamos te apoiar, vai continuar firme, aquela coisa toda. Mesmo assim, eu acho que o melhor caminho era o Cássio ir para o banco de reservas nesse momento. Tá? Eu tenho essa opinião. E eu
E eu tenho uma opinião que o Cássio não é o principal culpado. Não sei se vai mudar muita coisa, tá? Com a saída do Cássio e a entrada do Carlos Miguel. Eu até acho que não vai. Mas eu acho que o melhor caminho agora é a saída do Cássio, até para ele esfriar a cabeça. E outra, se o Cássio ficar no banco de reservas, demonstrar toda a humildade que eu creio que ele tem, nós vamos poder ver o Carlos Miguel de fato. Então deixa o Carlos Miguel ser titular contra o Fluminense, deixa o Carlos Miguel ser titular contra o América de Natal, os 2 jogos. Cara, e a gente vai ver. Vai ser bom para o Cássio, vai ser bom para o Corinthians, vai ser bom para todo mundo, porque se o Carlos Miguel for bem, aí, meu amigo, o Cássio vai ter, vai passar a ter outra importância no Corinthians, um líder que vai estar ali e tal. Não sei se, né, como é que ele vai reagir a essa questão, vai ser uma baita sombra, claro. Agora, se o Carlos Miguel for mal, vai haver um clamor para ele voltar. E aí ele pode voltar por cima com o seu psicológico restaurado, né? Com a sua alma restaurada. E o Cássio pode voltar dessa forma, e porque o banco de reservas para ele já fez bem, né? Quando o Tite o colocou na reserva e o Walter foi titular. Então, eu acho que esse é o melhor caminho, tá? O Corinthians não tem nada a perder. O Cássio ontem, ele teve a mesma avaliação que eu tive. Ele tomou o gol de uma bola defensável. Eu não achei que foi frango, achei que foi defensável. Eu acho que para ele, tá? Para ele a melhor coisa é ficar no banco de reservas, tá? E eu acho que o grande problema do Corinthians não é nem o Cássio. Esse é o meu medo. Se fosse o Cássio só, eu estaria tranquilo. Mas o problema é que o Corinthians não apresenta nada, velho. Nada, 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 nada. É um time que não apresenta nada. Eu conversei com pessoas dentro do Corinthians hoje e eu falei: ou uma hora vai ficar uma coisa meio exposta. Ou é o treinador, ou é o elenco. O Corinthians está bancando o Antônio Oliveira no cargo, tá? Tá bancando. O que me falaram é que o Corinthians acredita, assim, o que a diretoria está acreditando é que é uma fase ruim só e que tudo vai ser resolvido em breve. Que eles estão sendo pressionados hoje, técnico, presidente, Cássio, mas que daqui a um tempo não vai haver mais pressão, vai passar, eles vão dar a volta por cima. Então, essa é a questão hoje, tá? O Antônio Oliveira, ele está menos caível do que eu imaginava depois da derrota. Eu acho que o Raul Gustavo e o Cássio ajudaram o Antônio Oliveira nisso, sinceramente. Eu acho que tirou um pouco o foco, tá? Não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, né? Porque eu também não sei se essa palavra é a colocação certa, é culpa minha. Foi bom para o Antônio Oliveira o Raul Gustavo ter feito aquilo e o Cássio ter chorado. Essa não é a frase correta, né? Mas indiretamente ajudou. Porque antes do Raul Gustavo ser expulso, o Corinthians jogava pior do que time de várzea. E no final, ainda o Cássio chora e fala em deixar o clube, meu irmão, entendeu? Tem gente que concorda com o que eu falei, ó, aqui, ó, o Diego Alves, verdade, Samir. Então, gente, esse é o Corinthians hoje, né, que vai segurar o técnico. Eu não vou pôr minha mão no fogo, tá? Eu não vou pôr minha mão no fogo que o Antônio Oliveira está garantido no cargo se perder para o Fluminense. Até porque há derrotas e derrotas.
Você imagine 3-0 para o Fluminense em plena Neoquímica Arena com um show de Renato Augusto. Desculpa, velho. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu não... Acabei de perguntar para minha fonte aqui. Não tenho essa informação ainda, tá? Vamos ver se vai pintar uma resposta. Mas se a multa do Antônio Oliveira for 10 milhões de reais, esquece. Esquece. Aí, meu amigo, só um BO muito grande mesmo dentro de campo para ele cair. O Corinthians não tem dinheiro, velho. Tá? O Corinthians não tem dinheiro. Em relação ao Antônio Oliveira, para domingo eu não cravo nada. Ele tá balançando. Ele tá balançando. Há uma pressão em volta do Augusto Melo para demiti-lo. Tem gente que não gosta do trabalho dele. Tá? O Augusto... Aliás, eu vou até cravar isso aqui. Hoje o Antônio Oliveira só é técnico do Corinthians por causa do Augusto Melo. Tá? Lembra o Duílio, né, que segurava o Silvinho e tal? O Augusto está bancando o Antônio Oliveira. Tá? Ele pode acertar, se dá super bem, mas, enfim, também pode perder tempo. Fala fiel, antes do vídeo se inscreva no canal SCCP Notícias para não perder nada. Corinthians se reapresenta com Gustavo Henrique de volta e papo de Antônio com elenco. Nesta quinta-feira, o Corinthians retornou aos treinos no CT Joaquim Grava e deu início à sua preparação para o próximo confronto contra o Fluminense, que acontecerá no domingo, às 16 horas, na Neoquímica Arena, em mais uma rodada do Brasileirão. O destaque de hoje foi a volta do defensor Gustavo Henrique, que está se recuperando de uma infecção de dengue. Na academia, ele iniciou os primeiros exercícios desde que recebeu o diagnóstico da doença, na semana passada. Devido ao tempo em que ficou sem jogar, ele ainda não tem certeza se poderá participar do próximo jogo. Se não puder entrar em campo, Kaká e Raul Gustavo são opções para substituí-lo. Antes do início do jogo, o treinador Antônio Oliveira convocou os jogadores para uma reunião. Sua intenção era recuperar a autoconfiança do Corinthians depois de 4 jogos sem vitória. A equipe não conseguiu marcar gols nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão. Segundo o comunicado do Corinthians, o técnico liderou hoje uma atividade focada em passes e depois organizou um jogo em espaço reduzido. Na sexta-feira, o time do Corinthians retorna aos treinos no CT Joaquim Grava. Esse foi o vídeo fiel, inscreva-se no canal e vai Corinthians!